Amigos, irmãos em Cristo, bom dia. Em Atos, capítulo 10, nós vamos conhecer a narrativa sobre Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio morava em Cesareia. Ele era um centurião. O que quer dizer um centurião? Era um soldado, era chefe de uma guarnição de 100 homens. A palavra diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Era um homem caridoso, que fazia esmolas ao povo, e orava constantemente. O que poderia faltar a este homem, segundo os critérios da religião, as normas de conduta que o judaísmo preconizava? Ele não era um homem que se deleitava com o pecado. Piedoso, muito caridoso, orava sempre a Deus, mas faltava algo essencial para ele, para mudar não só a sua vida, como a vida de sua casa. Um anjo do Senhor lhe aparece. Ele fica assustado, mas esse anjo em paz diz para ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória junto de Deus. O versículo 4 é muito claro, porque as orações é que chegaram em memória para Deus. Não porque fosse um homem religioso, não porque fosse correto nas suas atitudes apenas, não porque como centurião ele era um homem irrepreensível, mas porque era um homem de oração. A oração que é tão importante, porque é através da oração que falamos com Deus, e hoje está tão relegada, inclusive entre os crentes, até mesmo entre a liderança, que a agenda às vezes é tão cheia, é tão fiel a seus compromissos, que esquecem de tirar um tempo, de tirar momentos preciosos para orar a Deus, para falar com Ele e ouvir o que Ele tem a dizer. Muitos falam com Deus, mas não se preocupam com a resposta de Deus e vivem como querem. O anjo de Deus ordena que ele mande mensageiros a Jope, na casa de Simão o curtidor, e traga Simão Pedro. Pedro, naquele momento, já era um homem convertido a Jesus, mas ainda continuava ligado ao judaísmo. Ele era cheio de preconceitos, queria atender à lei mais do que tudo, ainda naquele momento. Pedro sentia fome, estava no terraço aguardando que lhe fizessem a comida, mas neste momento, em êxtase, viu descer do céu um lençol dependurado pelas 4 pontas, onde estavam animais, quadrúpedes e répteis de todas as espécies. E uma voz dizia que levantasse, matasse e comesse aqueles animais. Ao que ele respondeu, porque ainda estava ligado na lei de Moisés, lá na parte do Levítico, que faz o elenco daqueles animais que eram considerados imundos, que não podiam ser comidos. E Pedro fala isso com o anjo do Senhor. Mas aquela voz lhe instruiu que não chamasse de imundo o que Deus abençoou, ou seja, o que Deus purificou. Pedro estava sendo preparado por Deus para encontrar aqueles 3 homens que Cornélio enviara, obedecendo a que o anjo havia lhe dito. Chegando a Cesareia, na casa de Cornélio, seus amigos íntimos e familiares foram recebê-los, mas ele se ajoelhou diante de Pedro, que mandou que ele levantasse, porque era homem como ele. Naquele momento, Pedro já havia compreendido a visão dos animais no lençol. É porque ele não podia ter preconceito com ninguém, deveria falar do Senhor para todos, pregar a palavra que ele tão bem conhecia, mas que de certa forma ainda não praticava. E foi através dessa visão que o Senhor mostrou para ele que a ninguém chamasse imundo ou ordinário. Porque homens, por pecadores são convidados ao arrependimento. Os que não eram judeus eram considerados gentios.
E Pedro já estava sendo acusado de entrar na casa dos gentios, dos pecadores, e com eles comer. Em sua defesa, no capítulo 11 de Atos, precisamente nos versículos 13 e 14, diz o seguinte: E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Eis aí a ideia principal dessa gravação, desse texto. É porque não adianta ser religioso, seguir os ditames da religião, estar no templo, se a pessoa não estiver salva em Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo desce sobre todos. E no versículo 17 diz: Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Nesse momento, aos gentios foi dada a oportunidade de arrependimento para a vida, de salvação. É muito importante para nós, crentes de hoje, continuarmos em oração constante, intervindo pelos pecadores, nossos irmãos, junto ao trono de Deus, porque o Senhor não faz distinção para amar. Abandonemos as fábulas, as crenças vãs e voltemos para o Deus verdadeiro, para o qual devemos entregar a nossa vida. Deixemos de lado fábulas, crendices, sincretismo religioso e outras coisas mais que só nos afastam do Senhor. E como Cornélio, que nós possamos não ajoelhar para homens, mas diante de Jesus, porque Ele anseia que voltemos para Ele e que sirvamos ao único Deus verdadeiro, que não há nele sombra de variação, e devemos ser fiéis a Ele, porque a fidelidade de Deus para com seus filhos é realmente indubitável. Porque antes de ser fiel a nós, o Senhor é fiel a si mesmo. E as suas palavras contidas no livro sagrado nunca caem por terra. Tudo se cumpre e tudo se cumprirá segundo o que está escrito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém.